graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Para todos vocês. Bom dia, manhã de domingo, dia 23 de julho de 2023. Mais uma vez estou por aqui para ler um versículo aqui, para trazer aqui para vocês uma pequena mensagem do Senhor. Eu vou falar hoje sobre espera, a necessidade da espera. Qual a necessidade da espera? Logo me veio à memória o Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor. E ele inclinou-se para mim. De fato, o Senhor é assim, rogando, benigno. Porque se não fosse, as suas misericórdias não se renovariam a cada dia, a cada manhã, como diz Jeremias, em Lamentação. 22, 23, não, 3, 22 e 3. Mas o que eu quero ler para você agora é Salmo 126, o verso 6, que nos vai dizer assim, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Presta atenção, meus queridos ouvintes. Aqui tem uma ordem, e a ordem é a ordem da espera. É necessário. Quando, para nascer do ato concepcional até o nascimento, temos que esperar de 7 a 9 meses. Para começarmos a aprender a andar e falar, levamos em média de em um ano e meio. Tem crianças que andam com 2 anos. Tem crianças que começam a falar direitinho, quase 2 anos. Para entendermos a vida de fato, levamos até 10 anos mais ou menos. Para o nosso intelecto ficar completo, dizem que vai até 21 anos. Degenerar parar de crescer, parar de reproduzir células com tanta facilidade. Você já vai começar a definhar. Eu não sou especialista no assunto, estou falando aquilo que eu vejo, da forma que eu entendo o especialista falando. Mas voltando para a palavra de Deus, é assim. Quando eu penso no tempo de espera, o tempo de espera que Deus estabeleceu, tudo tem um tempo determinado, como disse Salomão em Eclesiastes 3. De fato, então todas as coisas aqui, ela tem uma ordem cronológica de espera. Ela tem que ter essa ordem. Não tem como eu ser um pastor se eu não estudei, se eu não fui experimentado, se eu não passei pelo diaconato, bispado, se eu não segui uma ordem eclesiástica, não tem como ser. Beleza, o irmão Zé, irmãozinho ali, e de repente alguém unge um pastor. Não existe isso. O padre, para ser padre, ele tem que estudar muitos anos. Ele tem que ser preparado, tem que ter experiências. Não é diferente. Hoje eu creio que uma das coisas mais difíceis de vivermos é exatamente essa questão da espera. Um profissional primeiro ele faz a prova, primeiro ele tem a experiência e depois ele vai para o trabalho. Ninguém sai dirigindo para depois tirar uma habilitação, embora que hoje está o inverso. Se dirige. Quando acontece qualquer coisa, os caras vão lá e tiram uma CNH. Mas a ordem de Deus, a ordem cronológica, a ordem certa de Deus, o tempo certo de Deus é o tempo disso, que você foi experimentado, passou pela prova e depois foi aprovado. É assim que funciona. Você vê que esse tempo aqui, para poder o salmista chegar nesse cântico aqui, no versículo 6, olha o que ele disse antes de tudo isso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negueb. Os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então deixa eu te falar uma coisa. Primeiro espere ao tempo de Deus. A oração é feita, a fé tem que ser exercitada, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo aquilo, o apóstolo Paulo falou que tudo aquilo que não procede da fé é pecado. Tudo aquilo que você não faz com fé, dentro da ordem estabelecida da obra de Deus, é pecado.
Então não pode agradar a Deus, o pecado não agrada a Deus. Então por que muitas vezes a gente sofre? Ora e não espera com fé. A gente quer as coisas, a gente quer ser primeiro usado na obra e não ser que Deus trabalhe em nós. Ou seja, a ordem eu vou colocar numa ordem dela. A gente quer ser, quer que Deus trabalhe através de nós, mas a ordem é primeiro que Deus trabalhe em nós. Quando Deus trabalha em nós, depois, se aprovado, estamos prontos para Deus trabalhar através de nós. É a questão que eu falei, por exemplo, um pastor, você tem que ser experimentado. Você tem que ser experimentado como obreiro primeiro. Você tem que ter conhecimento na porta, você tem que saber o que é que um diácono faz, qual a sua forma de trabalhar, os seus direitos e deveres. O direito do diácono é trabalhar, e o dever é trabalhar. O presbítero ou um bispo, ele é aquele que fiscaliza e organiza banco com liderança. E essa é a ordem que a gente tem. Eu estou resumindo, aqui é um assunto resumidíssimo. O evangelista faz o quê? Qual é o papel do evangelista? Trabalhar em cima da questão do ganho de almas. Não que o pastor, ou o diácono, não que o presbítero não faça isso, mas esse é um dom dele. Assim como o profeta, para poder ser profeta, Deus o prova. E depois de provado, sendo aprovado, Deus o estabelece. O pastor não pode ser do nada, de repente já é pastor. Qual o conhecimento que ele vai ter? Como ele vai lidar com o casamento? Como ele vai lidar com os casamentos da igreja? Como ele vai lidar com as crianças na igreja? Como ele vai lidar com os irmãos na igreja? Com a própria liderança? Qual a sua função? Quais os seus deveres e direitos? Ou direitos e deveres? Hoje, para se casar, eu estava conversando com a minha esposa agora sobre isso. E como é que hoje as pessoas querem ter um casamento sadio, ter um casamento correto, se primeiro se conhece, se vive e depois se casa? A ordem é, primeiro se conhece, namora, ou seja, um período de conhecimento entre eles, e se aprovado, se casam. Mas não é assim. Hoje a criança, ela quer mandar no pai, ela quer mandar nos irmãos mais velhos, ela quer mandar na sociedade, e depois quer não tem como dar certo. Como é que uma pessoa dessa pode ter saúde mental? Como é que uma pessoa dessa pode ter força espiritual? Experiências da vida, da família e com Deus? Como é que é uma pessoa dessa? Qual é a estrutura de uma pessoa dessa? Não tem estrutura, não existe estrutura. É um prédio gigantesco feito com blocos de tijolos ou blocos de cimentos mal feito, sem coluna. No primeiro balanço, as estruturas não vai suportar, ela vai o quê? Desabar, porque essa pessoa não tem estrutura. Por isso que abre-se igreja no Brasil como, uma enxurrada, mas também se fecha com a mesma velocidade. As que ficam, as poucas que ficam, não crescem, elas simplesmente atrofiam, porque as pessoas não têm experiência com Deus. Não têm experiência como pastores, como líderes. Eles não sabem reagir, não sabem como agir. Aí abre as porteiras, Satanás faz a dança dele dentro, se estabelece, cria muitas vezes seu trono ali, e as igrejas não crescem. E se crescem para o erro, elas crescem desviadas. Então a ordem é os bois à frente do carro. Os bois devem puxar o carro, não é o carro que puxa os bois. Esse é um ditado nordestino que funciona. Não se pode colocar o carro na frente dos bois, mas sim os bois na frente do carro. Essa é a ordem certa. O tempo estabelecido por Deus na nossa vida tem que funcionar. É fácil esperar? Não é fácil. Então como eu faço? Esperar, aprender, exercitar a paciência. E nesse tempo você exercita o perdão, o dom da esperança. A esperança, é um dom, você tem que exercitá-lo. Não é porque eu tenho um dom que só eu chegar a Deus vou usar. Não é assim. Quem tem dom de profecia, dom de visão, dom de palavra, dom de discernimento, se não tiver oração,
o que Deus vai fazer? Deus não faz nada, simplesmente Deus fica quieto. Eu tenho dom de visão, mas já faz um mês que eu não vejo nada, já faz um ano que eu não vejo mais nada, mas faz um ano também que eu parei de orar. Eu tenho o dom de profetizar, olha, mas faz 2 anos, 3 anos que eu não profetizo, faz 2 anos, 3 anos que você não ora, não tira tempo para Deus, não lê, não se consagra, não santifica, então você quer ser usado. A mesma coisa são os pastores, a maioria dos pastores são gente dessa forma. Porque o irmão tem um jeitão de pastor, porque o irmão tem uma eloquência, ele sabe falar, ele tem um português afiado, ele tem habilidades, ele tem intimidade com o microfone. Sim, com o microfone, mas não com Deus. Se você não estiver orando, mortificando sua carne, que é uma forma de jejuar, intimidade com Deus na oração, sempre, sempre. Sacrifique suas madrugadas, acorde mesmo, dobre seus joelhos. Não tem durante o dia. Opa, estou ali. Aí sim, você vai profetizar, seguir a palavra, você vai ter visões, você vai ter revelação, Deus vai te usar. Quando Deus te aprovar e fechar o círculo, você vai ser usado. Primeiro Deus trabalha em você, e depois trabalha através de você. Mas primeiro tem que ser você, e depois através de você, ou seja, a extensão. Para primeiro você sair com júbilo, trazendo seus feixes, você tem que semear com lágrimas. Primeiro se semeia com lágrimas, e depois se sai sorrindo, com júbilo, exultante com seus feixes. Você não vai para o emprego e o cara chega lá, não, venha trabalhar, e depois quando você estiver habilitado, com a habilidade, não, primeiro você, qual a experiência que você tem nisso aqui? Não tem experiência, então eu não quero. Diante de Deus também é assim, só que os homens trazem para encher suas igrejas, infelizmente. Então fica aqui. Você quer alguma coisa? Primeiro, ora, pergunta a Deus. É isso mesmo? Se for, então te prepara para receber. Tá, beleza. Como é que eu quero? Senhor, me manda uma bitrem. Eu quero uma bitrem. Mas a minha garagem não cabe uma moto. Tá, se for de Deus, como é que Ele vai me mandar uma bitrem se eu não tenho a garagem para uma moto? Senhor, eu quero um carro. Eu quero um carro. Você tem habilitação? Não, então você vai andar em erro. Deus vai te dar alguma coisa que você permanecer em erro. Não, Deus não faz isso não. Volte para a Bíblia, volte para os joelhos. Intimidade com Deus, você vai ver que não é assim. Amém? Primeiro é Mateus, capítulo 4, versículo 4. Não só de pão viverá o homem, ou nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. João 5,47 diz, se não crer no que está escrito, como crerei nas minhas palavras? Disse Jesus. Na graça, pela paz e até a próxima.